Olha, trazer natureza para dentro da nossa casa é uma evidência, né? E é uma tendência. E através das plantas isso tem sido cada vez mais possível porque traz mais beleza. Só que quem gosta de flores muitas vezes assim, ai, eu não acerto no cultivo, eu não consigo fazer com que dure muito tempo, minha casa tem muita incidência de luz. Enfim, a gente resolveu trazer quem trabalha com isso há tantos anos, que é a Priscila Gouveia, da Uniflor, é florista. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda ao Mulher Demais e vai nos dar dicas de como fazer com que as flores naturais, elas demorem mais tempo. Tem segredo para fazer ela durar mais tempo, Priscila? Tem segredo. Muita gente me começa contando. Aquela história de colocar açúcar na água, é verdade ou é mito? Depende. Depende um pouco da qualidade da água. Vai depender também da espécie da flor. Nem toda flor vai se dar com açúcar. Nem toda flor. E assim, pela questão do tratamento da água, isso também pode ser um risco. Priscila. Isso. Existem as misturinhas caseiras que você pode colocar, as pessoas falam, né, que pode colocar açúcar, aspirina. Eu, particularmente, eu não gosto dessas misturas. Isso, eu não gosto por conta do cloro da água, do tratamento da água, que pode vir com uma quantidade maior de substâncias e aí no lugar de ajudar, piora. Pode ser que piore. Isso. Então, gelo, Desirê está fazendo a pergunta, gelo ajuda? Não. Não ajuda. Por quê? As flores, para poder ficarem mais tempo, elas precisam ficar numa temperatura constante. Então, se eu coloco gelo, se eu coloco ela próximo de algum lugar que fique muito quente, ou então que tem incidência muito, sim, de ventilação, ou da própria luz, então isso aí não vai ajudar as flores. Ela precisa de ar-condicionado é bom? Também não é bom. Gente do céu, tudo que a gente faz em casa tá dando errado. Priscila, vamos nos ajudar a partir de agora. Comprei um ramalhete de flores, é aquela coisa mais linda, mas não dura 2 dias. Murcha, tem segredo? Começa por onde? Tem. O segredo, que é infalível, é a higienização. Primeiro, vaso. Tenho que higienizar, lavar direitinho, colocar água limpa. Não precisa ser muita água. Mas aí, nas flores, a gente tem que fazer uma limpezinha. Não chega do jeito que comprou e coloca, não. Não. A gente Nem faz recebe de uma floricultura, Priscila? Tem floriculturas que fazem já esse tratamento de tirar, tipo, espinhos com o material certo, de tirar um pouco as folhas. Mas tem floricultura que manda com tudo. Depende muito de como seja a embalagem do ramalhete, né? Às vezes necessita um pouco mais de limpeza e às vezes não necessita. Se precisar, como seria? Se precisar, às vezes ela vem com muitas folhas e aí a gente vai fazer a retirada dessas folhas e a retirada de alguns espinhos com o material certo. Existe uma pinça. Eu não trouxe hoje, trouxe só a tesoura, mas a pinça, ela tira direitinho e não machuca. Se eu não tivesse a pinça, eu posso dar uma cortadinha com a tesoura ou não é muito? Pode dar uma raspadinha. E embaixo, dizem que cortar na transversal, assim, é o... Isso, é o ideal? Na transversal, fazer esse corte aqui. O interessante é que a tesoura seja adequada, né? Não pode ser qualquer tipo de tesoura, porque a quebra desse caule vai fazer com que os veios entupam e aí ela não vai conseguir hidratar o botão. Entendi, mas se eu não tiver essa aqui específica para flor, ó, como ela é diferente, se eu tiver uma tesoura normal em casa, esse corta assim, já resolve Já resolve, tesoura amolada. Amolada, não vai... Olha como fica. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer esse corte? Aí é o trabalho da higienização. Você tem que fazer pelo menos a cada 2 dias. O interessante é que fosse todos os dias, mas a cada 2 dias... É uma boa dica. É uma boa dica a cada 2 dias. Troca água de quanto tempo? 2 dias. 2 dias a cada também. 2 dias. Você vai lavar o vasinho. Tira tudo, vai fazer joga água, vai fazer novo corte, lava mesmo, faz corte de novo. Novo corte e coloca na... Por quê? Porque quando a água fica parada muito tempo aqui dentro, é aí onde vai a história do açúcar e tudo mais. Micro-organismos, eles vão se juntar aqui, entendeu? Entendi. E aí vai entupir os veios Isso, porque entope. As bactérias, os micro-organismos, os fungos vão entupir os veios das flores. Gipsofila. Gipsofila. Precisa fazer o corte transversal também assim? Precisa. Qualquer flor, tipo de flor de corte, ela vai precisar desse transversal. Corte. Isso. Você trouxe um lírio aqui, a gente tem um aberto e 2 fechados. Em média, demora quantos dias para abrir um botão de lírio, Pri? Na regra, para abrir, eu acho que 1 dia e meio. 1 dia e meio em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente.
Quem trabalha com flor, como vocês, tem uma câmara fria que chama, né? Isso. Aí a temperatura é controlada, é outro processo. É outro processo. Aí elas demoram mais tempo mesmo. Sim, demoram mais tempo. Mas quem não tem essa câmera, que é a maioria de todos nós, vende, quando a gente compra, principalmente em flor de supermercado, vem esses sachês aqui, que é um tal de conservante para as flores. Isso. Como usar isso aqui em casa? Aqui é bem básico, existe um sachêzinho para 1 litro, esse é de meio litro. Você faz dissolve, né, o saquinho em meio litro ou 1 litro, dependendo do que seja, mistura bem e depois coloca as flores. Nunca pegar isso aqui e colocar aqui já com a flor no vaso. Até não. porque aqui pode não ter o meio litro e concentrar muito o conservante. Também. Gente, eu não... Olha, sendo muito sincera, eu compro flor todo fim de semana. Eu nunca li esse negócio. A vida inteira eu abro aqui e jogo aqui, dou uma mexidinha e acabou. A vida inteira eu fiz errado. Meio litro de água. Se eu não usar o meio litro no vaso, eu posso separar ou desprezar. Você pode desprezar ou pode guardar na geladeira. Porém, antes de colocar as flores, ela vai ter que estar a água vai ter que estar em temperatura ambiente. Entendi. Nada de água gelada, nada de colocar gelo, guarda o açúcar para adoçar aí, sei lá, o suco. Mas as flores, não, né, Priscila? Não. Tem uma dica também que tem gente que quando a flor tá assim começando a ficar queimada, aí dá uma tiradinha na pétala. É interessante. Pode ser? Isso. É o processo de higienização. Fazer a higienização da flor todos os dias, fazer o novo corte, lavar o vaso, deixá-las elas soltas, porque quando elas se agrupam muito, o calor de uma na outra vai fazer queimar esse botão. Não pegar... Não botar a mão. Botão. Isso, porque o calor da mão queima também. E aí ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai meio que cicatrizar. Às vezes tem gente que olha e faz, a flor tá murcha. Não, ela aconteceu algo externo, entendeu? Que não foi favorável Pra pétala. Pra pétala. Olha que interessante. Aí você vai dar uma limpada, vai ficando diminuindo o botão. Isso. E aí vai ficando menor o vaso, mas você tem flor natural na sua casa. Exatamente. Adorei. Siga a Priscila nas redes sociais, é @Priscila_Gouveia, né? Me dê um beijo aqui, minha amiga. Priscila faz um trabalho lindo, gente, com buquês de flores de noiva, que é uma coisa, assim, espetacular. Parabéns, minha amiga. Deus te abençoe. Deixa eu mandar um beijo pra Lena, pra Pedro, pra Lili Gouveia, essa turma toda da Uniflor, sempre queridíssimos conosco.